Hoje vamos começar a ler o livro de Jeremias, esse profeta maior que também sofreu muito. Nós vamos ver isso ao longo dessa meditação nesse livro hoje. Vamos pedir que Deus nos dirija. Senhor, nos dá do teu espírito, da porção diária de hoje, a tua palavra, que ela venha alimentar a nossa alma, nos fortalecer e que através desse profeta, ele falou àquele povo, mas hoje está falando conosco hoje. Seja o Senhor a dirigir a tua palavra para nós. Amém. Então, o Bispo Macedo começa com um comentário. A responsabilidade humana. Jeremias foi enviado pelo Altíssimo a um povo que estava na condição mais miserável que alguém pode estar, desviado da fé. Seu ministério como profeta durou 40 anos. Iniciou em 627 a.C., desde o 13º ano do reinado de Josias e terminou 586 a.C., quando ocorreu a invasão e o cativeiro babilônico. Embora suas profecias contenham advertência a Judá quanto ao iminente julgamento, elas despertam para o arrependimento e proclamam promessas de restauração. Por meio do profeta, as pessoas foram alertadas sobre a apostasia, a degradação moral e a idolatria, mas preferiram desprezar a repreensão. Deus respeita o livre-árbitro do ser humano e conserva o seu direito até mesmo de ignorá-lo. Porém, não esconde dele que cada um é responsável pelas consequências de suas próprias escolhas. Aqueles que são insensatos não creem naquilo que o Altíssimo diz. Diante disso, trazem para si dores e aflições. Então, se Jeremias era um profeta que viria trazer, um alerta, uma repreensão, uma puxada de orelha, com certeza ele não seria bem aceito. Porque quem está, por exemplo, quem está nas trevas e quer continuar nas trevas, não quer saber da luz. A luz incomoda. Mas quem está nas trevas e quer sair das trevas porque está sofrendo, quando ele encontra a luz, então ele encontra a salvação. Então, Jeremias, ele vai entrar nas trevas levando luz. Então, ele vai ser rejeitado ao extremo. E é o que nós vemos hoje, por exemplo. Olha o tempo, Deus lançou tantos profetas, tantas profecias, anunciando a destruição, mas ela não aconteceu no dia seguinte. Ela aconteceu muito tempo depois. Levou-se anos. Então, a mesma coisa hoje, nós, como profeta de Deus, anunciamos o regresso do Senhor Jesus, a volta, o julgamento. E o que as pessoas fazem? Está demorando tanto tempo que elas não se preocupam mais com a volta de Cristo. Aliás, chegam ao ponto de dizer que isso é mentira. Mas vai chegar uma hora que ele vai voltar. Como chegou a hora em que Jerusalém será destruída. E a gente vai ler isso daqui a mais um pouco. Vamos começar então no versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, o qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. O comentário diz: Jeremias era filho de Ilquias, o sacerdote. Eles moravam em Anatote, cidade que ficava na tribo de Benjamim, bem próximo a Jerusalém. Na época de Josué, essa cidade foi designada a classe sacerdotal. Está lá em Josué capítulo 21. Dessa forma, Jeremias tinha parte no ministério dos sacerdotes. Isso lhe daria uma vida mais estável, visto que a lei estabelecia previamente as funções no tempo de trabalho e a segurança quanto ao sustento no serviço sagrado. Porém, o Altíssimo escolheu Jeremias para ser um profeta em Judá. Havia grande diferença entre essas duas funções. Enquanto o sacerdote basicamente se dedicava aos rituais cerimoniais, ao ensino da lei e aos cuidados do templo, o profeta não podia estar preso a nada, pois só assim estaria disponível a diversas solicitações de Deus. O profeta também podia confrontar as classes sacerdotais e governamental, o que acarretaria perseguições e desprezo a ele. E foi justamente assim que Jeremias viveu.
rejeitado, humilhado, ridicularizado e maltratado, tanto nas ruas quanto nas prisões. E aí, um fato interessante, né? Deus sempre levanta servos para que possa servir e levar a palavra que ele quer anunciar. Hoje não é diferente. Deus tem os seus servos. Eu acredito. Tem muita gente que não tem a intenção de salvar a alma, né? Quer apacentar a si mesmo. Mas há muitos servos que estão anunciando a palavra de Deus como naquele tempo. Então, Jeremias, Deus o escolheu. Veja que Deus não escolheu alguém dos levitas, né? Da tribo de Levi, que supostamente era para servir a Deus. Quer dizer, Deus não encontrou. E quando ele procurou alguém a quem ele pudesse encontrar, ele encontrou justamente alguém da tribo de Benjamim. E graças a Deus por isso, né? Deus ele está em busca de homens e mulheres que possam falar da vinda do seu filho, falar da salvação do seu filho, aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Dando continuidade no 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. O comentário diz: a convicção da escolha, a pessoa que o Eterno escolhe para os seus propósitos, não é a mais bem preparada intelectual ou fisicamente, mas aquela que mais disposição tem para lhe obedecer e servir. 1 Coríntios 27 ao 29, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Continuando no comentário, mesmo que Jeremias se sentisse incapaz, despreparado e jovem para a missão, nele havia fidelidade e temor ao Senhor. Quem de fato é escolhido por Deus para um propósito não tem dúvidas e nunca recuará diante das dificuldades. O seu chamado é tão íntimo e forte que se torna irrecusável. O que acontece também é que Deus não olha para as aparências. Às vezes a pessoa olha para a aparência de alguém e julga que aquela pessoa seja capaz para um chamado, mas o que Deus vê e o homem não consegue ver é o interior do ser humano. Então, Deus escolheu a Jeremias porque viu o que estava dentro dele, não fora. Agora, o comentário do versículo 5. Antes que te formasse. Na mente de Deus, existem propósitos sublimes para a humanidade que são cumpridos por pessoas escolhidas por Ele. As Escrituras mostram exemplo de homens que foram especialmente capacitados para isso. Sansão, João Batista, Paulo, Juízes, do 13, capítulo 13, do 3 ao 5. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Sansão. Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao 15. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo.
já desde o ventre de sua mãe. Então João o Batista. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Continuando o comentário, Jeremias ainda não tinha saído do útero materno, mas os planos divinos para que ele pregasse às nações já eram reais. Durante sua vida, o profeta falou não somente para judeus, mas também para os egípcios, moabitas, filisteus, amonitas e caldeus. Por sua perfeita vontade, o Altíssimo tem bons pensamentos e planos para todos. Ele deseja que cada um use a sua vida para honrá-lo, pois esse é o maior propósito da existência humana. Porém, o Eterno respeita a tolice daqueles que julgam suas vontades pessoais melhores que a dele. O que eu acho tão interessante é que essas pessoas, que nós lemos, João Batista, Sansão, Zacarias com a mulher dele, Isabel, enfim, essas pessoas que nós lemos aqui, elas surgiram porque os pais tinham uma grande dor, uma necessidade. Então, o que gera o milagre? O que gera a vitória? O que gera o testemunho? É justamente a pessoa vencer a dor. Ela vence a dor que ela estava enfrentando, ela se torna uma vencedora. Então, primeiro passa-se pela dor. E a dor ninguém quer passar. E aí, continuando, agora no 6. Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. O comentário diz assim, não digas, eu sou um menino. Jeremias responde ao chamado do Todo-Poderoso com receio, pois se julgava incapaz de cumprir a missão. Provavelmente sua insegurança se devia por ser ainda jovem e por se sentir inexperiente e sem eloquência para pregar. Eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Assim também respondeu Moisés diante da responsabilidade que recebia do Senhor. Olhar para si mesmo faz o servo se render às próprias fraquezas e limitações, mas dizer sim para Deus com temor e tremor, olhando para a sua grandeza e incapacitar, faz com que o propósito dele se cumpra integralmente. Então, Jeremias estava sendo humilde, sim, mas honesto, sincero com Deus. E Deus estava mostrando para ele que ele não tinha que se preocupar com isso, mas se preocupar em ser servo, obedecer, porque o mais Deus faria. E aí ele continua agora no 8. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. O comentário do 8 e 9. Não temas diante deles. O toque do Altíssimo na boca de Jeremias lhe conferiu unção, santidade e autoridade para desempenhar de maneira eficaz a sua missão como profeta. Nenhuma pessoa poderá realizar um trabalho na obra de Deus se não estiver espiritualmente preparada. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Continuando o comentário, o toque divino simboliza a profunda, insubstituível e pessoal experiência de conhecer o Todo-Poderoso. A partir daí, nenhuma fraqueza humana se torna empecilho no serviço sagrado. Já aqueles que nunca foram regenerados, isto é, que não nasceram de Deus, mas se aventuram por si mesmo na ceifa, e 1 João 2,19 diz o seguinte, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. Estão desqualificados, assim, logo desistirão por não suportarem as lutas. Então, quem escolhe é Deus, né? Às vezes a pessoa ela consegue enganar. Por exemplo, a gente vai escolher alguém para ser obreiro, né? Qual é a avaliação que fazemos? O serviço daquela pessoa, né? O que ela está fazendo, o caráter dela,
a obediência dela, a humildade dela, mas às vezes ela aprendeu a fazer isso tudo. No fundo, ela não conseguiu mudar, ela não nasceu de Deus, mas ela está, vamos dizer assim, desempenhando um papel. Então, ela consegue enganar o pastor, o bispo, todo mundo, mas lá na frente, a árvore que não foi plantada por Deus, ou não vai dar frutos, é infrutífera, ou se der frutos, é um fruto mau. Então, vai mostrar, né? A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. No 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificar, e para plantares. O comentário diz, o alvo traçado, destruir e edificar. Ao construir Jeremias, a profeta, o Altíssimo lhe conferiu autoridade espiritual sobre várias nações, além de Israel. Suas mensagens seriam duras, pois enfatizariam a destruição, mas seriam também restauradoras para edificar. A destruição simbolizava a remoção da rebeldia, pois só assim poderia haver reconstrução. Veja que ninguém pode alicerçar e reconstruir sua vida sobre princípios e valores errados. São as ações que determinam o tipo de vida que cada pessoa tem. Gálatas 6:7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Seguindo para o 11, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. O comentário diz amendoeira. Dentre as árvores de Israel, a amendoeira era a primeira a florescer. Isso indicava que a primavera havia chegado. Essa árvore passava o inverno quase sem vida, mas no tempo apropriado despertava, florescendo antes de todas as outras para indicar a chegada da nova estação. Essa metáfora revela que o Altíssimo deu a visão a Jeremias para mostrar que ele estava pronto para cumprir sua palavra e que o Senhor, que o seu poder controlava todos os acontecimentos. Precisamos também fixar os olhos espirituais na amendoeira, principalmente nos tempos difíceis, quando os relacionamentos, os planos e os sonhos perecem perdidos. As adversidades podem contribuir para pensarmos que estamos esquecidos e que somos inúteis, mas ao permanecermos na fé, veremos a vida florescer com o cumprimento das promessas de Deus. Abacuque 3, 17 ao 19, né? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de corda. Seguindo para o 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E esse versículo 12 é tão forte e diz-nos muita coisa. Quer dizer, Deus, ele vela, né? Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Deus quer cumprir a palavra dele na sua vida. Mas para isso, o que é preciso? Você crer nela. Porque não adianta você saber da verdade se você não crer que ela seja capaz de mudar, transformar a sua vida. Agora, versículo 13. Veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo, que é que vês? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. Disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram queimar o incenso a deuses estranhos, e se curvaram diante das obras das suas mãos. O comentário diz,
a panela a ferver. Em todas as escrituras, veremos elementos comuns da vida cotidiana usados para ilustrar mensagens e facilitar o entendimento do povo. A panela ao fogo estava inclinada para o sul e o seu conteúdo abrasador estava prestes a ser derramado, causando uma calamidade. Essa visão indicava que o juízo divino estava a caminho, isto é, o ataque da Babilônia, que viria do norte, estava prestes a ocorrer à nação de Judá. Seguindo para o 17. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Comentário final: eu sou contigo, mesmo lutando contra os reis, os líderes e o sistema religioso e cultural imponente e corrupto da época, Jeremias prevaleceria. O profeta assistiria firme aos ataques inimigos como uma coluna de ferro e muros de bronze. E mesmo recebendo hostilidade e tratamento humano indigno, ele sobreviveria como uma cidade forte. O Altíssimo nos alerta que teremos lutas e perseguições neste mundo e elas podem vir de onde menos esperamos. Não é fácil enfrentar oposição continuamente, mas estaremos seguros se andarmos em fidelidade na fé. A palavra de Deus é a garantia de que nunca estaremos sozinhos. Pela fé no que ela mostra, podemos desfrutar de proteção especial do alto. Mateus 28:20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Guarde uma coisa, Deus falou que iria protegê-lo. Vamos ver lá na frente, porque eu vou falar uma coisa, Jeremias sofreu demais. E também ele escreveu, inclusive, o livro de Lamentações, né? Ele chorou muito, mas era a dor que ele sentia de ver o povo se perdendo na fé. É a dor que hoje nós, servos do Deus Altíssimo, quando olhamos para a igreja, quando olhamos para esse mundo e vemos as pessoas se perderem. Mesmo que elas estejam na igreja ouvindo a palavra de Deus, ouvindo tudo que ela ouve, mas ela prefere, às vezes, desobedecer. Ou como o Senhor Jesus ensinou, edificar sua casa sobre as emoções, né? Sobre a areia. E não sobra pedra sobre pedra. Minha amiga, meu amigo, edifique sua casa sobre a rocha. É mais difícil, mas é melhor. Vale a pena. No final, você será salvo, tá bom? O que te chamou mais atenção? Põe aí no comentário, dê o seu gosto, envie esse vídeo para as pessoas que você conhece e ajude aquelas que são invisuais ou que não sabem ler com esse vídeo para que elas possam meditar na palavra de Deus junto conosco, tá bom? Que Deus continue abençoando você abundantemente.